Olá, esta é a Rádio Mateus 6:33 e nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18, que fala a respeito da vida eterna. Fala a respeito da vida eterna. Então nós estaremos utilizando a Bíblia Nova Versão Internacional, a NVI, né? Nova Versão Internacional. E esse tema, irmãos, ele é muito importante para o cristão, que fala da vida eterna, né? Na verdade, é aquilo que o cristão mais almeja. É aquilo que o cristão ele mais deseja, né? Que é a vida eterna. Então, é aquilo em que o cristão, durante a vida secular, né? Durante essa vida, nesse tempo que nós chamamos de hoje, ele investe como prioridade na vida eterna. Mas é preciso ter uma compreensão mais clara a respeito desta vida eterna. Porque vida eterna, irmãos, todos nós teremos. Todos nós teremos. Quer dizer, a morte, ela, segundo a Bíblia, a morte não é um fim. Segundo a Bíblia, a morte, ela fecha um ciclo e começa outro ciclo, né? O nosso espírito, ele é eterno. E nós somos espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. E o espírito, segundo o nosso entendimento, ele é eterno. Então, quando nós falamos vida eterna para o cristão, quer dizer vida eterna no céu. Nós cristãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos claramente que depois da morte vem a vida eterna, que é a vida do Espírito. Mas tem dois locais onde as pessoas podem passar a vida eterna. Ou passar a vida eterna no inferno, que a Bíblia relata como local de sofrimento, ou passar a vida eterna no céu, que é um lugar de gozo, de alegria, de contentamento. Então a vida eterna existe, ou no céu, junto com Jesus Cristo, né? Ou no inferno, segundo a Bíblia, junto com Satanás, né? e os seus seguidores, né? É desta forma que nós vemos a Bíblia. É desta forma que nós vemos a vida eterna. Tá certo, irmãos? Então, nós vamos entender essa vida eterna no céu. Como que nós podemos alcançar esse privilégio de ir morar no céu. Tá certo? Então vamos lá. O Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo 16 da NVI, diz assim, olha: porque Deus amou o mundo, né? Deus amou o mundo. Deus tanto amou o mundo que deu seu filho, né? Tá aqui então, olha, porque Deus
tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único. Único, né? Primogênito, o primeiro. Aí depois vem o segundo termo. Mas não, Jesus Cristo é Filho unigênito. É Filho único de Deus. E Deus deu Ele, né? Porque Deus amou o mundo. Unigênito. Mas para que Deus deu Ele? Continua o versículo. Para que todo o que nele crer, quer dizer, toda pessoa que nele crer, toda pessoa, isso é importante, irmão, nós temos que ler o texto bíblico e entender. A Bíblia, segundo esse texto, ela não veio para algumas pessoas, né? Deus amou o mundo, quer dizer, todas as pessoas que estão no mundo. Todas as pessoas estão no mundo. E para que todo o que nele crê, quer dizer, todo o homem, o ser humano que nele crer em quem? No Filho de Deus, que é o Filho de Deus, Jesus, não pereça, ou seja, não morra. A morte na Bíblia, depois desse tempo, é chamado de morte eterna. A ida para o inferno é chamada de morte do Espírito. Morte do Espírito. Quer dizer, então Deus deu o seu Filho único para que todo humano que crer em Jesus Cristo, que é o Filho único de Deus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, após essa morte carnal, né, as pessoas que vão para o inferno porque não acreditam em Jesus Cristo, elas são designadas aquelas que tiveram morte eterna, morte do Espírito, vão para o inferno. E as que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar são chamadas de aquelas que têm a vida eterna, a vida no Espírito. A vida no Espírito, vão para o céu. Né? Aí prossegue no versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, quer dizer, o mundo aqui, esse mundo que nós vivemos, né? Não para condenar o mundo. Então essa primeira vinda de Jesus Cristo como homem, né, nasceu ali em Israel, ele não veio para julgar. O tempo que nós estamos vivendo não é tempo de julgamento, mas é tempo de oferta. Oferta do que? Oferta de salvação. Salvação do que, pastor? De não ir para o inferno. Oferta para ir para o céu. Então esse tempo que Jesus Cristo ele viveu entre nós, 33 anos e meio, esse tempo até a volta dele é tempo de oferta e de salvação. Então, nesse tempo ele não veio para condenar o mundo, mas para que fosse salvo, para que as pessoas fossem salvas por meio dele. Por meio dele quem? Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Quem nele crê, quem acredita em Jesus Cristo, não é condenado. Não é condenado à morte eterna, a ir para o inferno. Mas quem não crê já está condenado. Já está condenado por não crer no nome Jesus Cristo, né, do Filho unigênito de Deus. Unigênito de Deus. Então, irmãos, é preciso que nós tenhamos compreensão de por que chegamos até esse ponto, né? Por que chegamos até esse ponto? Irmãos, bem resumidamente, Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo sem maldade, sem erro, um mundo perfeito.
O pecado entrou no mundo através do primeiro casal. Aí entrou as doenças, o desacerto, as dores, as aflições. E com o pecado entrou a morte eterna, a possibilidade de irmos para o inferno. Pastor, mas por que isso? Porque Deus fala que todos pecamos, em Romanos, né? E que o salário do pecado é a morte. É a morte. Todo ser humano, depois de Adão e Eva, ele vem com esta falha, com este pecado que herda dos nossos antecessores. Herda no espiritual. E só tem um jeito de nós nos livrarmos disso. Seria pagarmos com a nossa vida, com o nosso sangue, né? Porque a Bíblia fala que o salário, quer dizer, o pagamento do pecado é a morte. E a morte de um inocente, sem pecado e com derramamento de sangue. Então nós jamais pagaríamos pelos nossos pecados. Nós não teríamos condições de pagar pelo nosso pecado. E Deus, sabendo disso, então mandou o seu Filho, Jesus Cristo, que é imaculado, não tem mácula nenhuma, jamais pecou, né? Portanto, era inocente e derramou o seu sangue por nós. Quando Jesus Cristo fez isso, foi cumprido então a exigência de sangue, né? Quando Jesus Cristo morreu de maneira injusta, quando ele derramou o seu sangue de maneira injusta, ele pagou pelo pecado. Olha lá, 23. Pois todos pecaram, todo ser humano pecou, e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, né? O salário do pecado é a morte. Tinha que haver uma morte. E Jesus Cristo foi esse que morreu em nosso favor. Logo que o homem pecou, logo que o primeiro casal pecou, Deus já falou a esse respeito. Deus já falou que o pecado não tinha como ser encoberto. O pecado ele tinha que ser remido. Ele tinha que ser pago, né? Ele tinha que ser pago. Por quê? Porque quando o primeiro casal pecou, o que o primeiro casal fez? Eles fugiram da presença de Deus. É o que todos nós fazemos até hoje, nós fugimos da presença de Deus. Eles descobriram a malícia, quer dizer, começaram a perceber entre o certo e o errado, né? E eles rapidamente procuraram encobrir a sua vergonha, ali representada pelo sexo, né? Porque eles andavam nus e não se percebia disso, porque não tinha malícia. Encobrir a sua vergonha. Não que o sexo é pecado, é uma representação apenas, irmão. Sexo não é pecado, né? O sexo em família, marido e mulher, não é pecado, é de Deus, crescer e multiplicar. Mas aí o ser humano, ele representando o pecado, ele cobriu a sua malícia, né? A sua genitália. Mas ele cobriu com o quê? Ele cobriu com folhas. Com folhas. Mas folha é perecível, né, irmãos? Folha se desgasta rápido. E é um esforço humano. O que Deus fez? A Bíblia fala em 3:21 que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Querendo dizer o seguinte, olha, para cobrir o pecado, a vergonha de Adão e Eva, Deus matou um animal que não tinha nada a ver com esse pecado, então era um animal inocente. Pegou a pele desse animal e cobriu, né?
o pecado, a vergonha de Adão e Eva. E para matar esse animal, houve um derramamento de sangue. Exatamente o que Cristo fez por nós na cruz. Cristo, assim como esse animal de Gênesis 3:21, também era inocente. Ele morreu para cobrir, pagar os nossos pecados, além de cobrir, né, pagar, porque era uma dívida que nós tínhamos. Quando Adão e Eva pecou, eles entregaram a Satanás esse direito. Irmãos, para ficar mais fácil o entendimento. Quer dizer, eles deram a Satanás esse trunfo, mas Adão e Eva pecou, Deus. Satanás poderia falar para Deus, né? E o Senhor falou que o salário do pecado é a morte. Quando que Deus falou isso? Na primeira vez, falou para Adão: Adão, você pode comer de tudo que tem na terra. De tudo que tem no jardim você pode comer. Você só não come daquela árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E adivinha qual foi da árvore que Adão e Eva comeram? Exatamente daquela que Deus proibiu, né? Então Deus não podia voltar atrás. Se comer vai morrer, Deus não poderia voltar atrás, né? Por isso que Deus providenciou então a morte vicária, a morte como pagamento, como remissão dos pecados. Primeiro, lá no Jardim do Éden ainda, através da morte de um animal, cobriu de pele Adão e Eva. Segundo, no Antigo Testamento, durante o período da lei mosaica, através de sacrifício de animais. E agora, com a vinda de Jesus Cristo, Deus homem, o sacrifício definitivo, o último sacrifício, a morte de Jesus Cristo. Deus veio preparando o homem para esse grande finale, que seria a morte de Jesus Cristo. Então, irmãos, a vida eterna, ela nos é concedida por acreditarmos que Jesus Cristo, ele morreu sem ter pecado para pagar uma dívida que era minha, que era sua, que era nossa. Ao nós acreditarmos nisso, nós passamos a ser, na presença de Deus, pessoas justas. Pessoas que Deus não vê mais essa condenação. Por quê? Porque Deus fala, puxa vida, Jesus Cristo pagou pelo pecado do João. E o João aceitou isso. Então o João está justificado. Está justificado não pelo esforço do João, mas pela morte de Jesus Cristo, pela confiança do João nesse sacrifício de Jesus Cristo. É muito importante isso, irmãos. Essa fé, essa crença de que todos nós temos uma dívida com o pecado. Todos nós nascemos já com uma inclinação para o pecado. E todos nós praticamos pecado. Quer seja pecado por ação, né? Quando a gente faz algo que afronta os mandamentos de Deus, quer seja por pecados por omissão, quando a gente não faz aquilo que Deus orienta, e até mesmo por pecados de pensamento. Quem nunca pensou a maldade? Quem nunca deixou de fazer algo que era proveitoso? Quem nunca infringiu um mandamento? É impossível, irmãos. É impossível. Porque senão Deus estaria mentindo. Deus fala que todos pecaram. Então eu pequei, você pecou, nós pecamos. Né? Agora, quando nós aceitamos a Cristo, esse pecado ele é justificado não em nós, não por nós, mas na pessoa de Cristo. Então, todos nós
tínhamos uma dívida com o pecado para com Deus, mas nós não conseguimos pagar isso. É uma dívida muito grande, muito grande. E nenhuma das nossas soluções, dentro da nossa capacidade humana, assim como foi a tentativa de Adão e Eva, ou seja, praticar bons costumes, né? Ser religioso, fazer boa obra, nada disso pode resolver esse problema. Nada disso. Pastor, o senhor está dizendo então que nós não temos que praticar os bons costumes? Claro que temos. É óbvio que temos. Nós não temos que ter uma disciplina religiosa, pastor? Não, nós temos que ter sim uma disciplina religiosa. Nós temos que ter uma disciplina religiosa. E fazer obras? Nós devemos fazer boa obra. Mas nós devemos fazer essas coisas não para ser salvo, porque isso não dá salvação. Isso não dá salvação. O que dá salvação, garantia de vida eterna no céu, é a morte do inocente. Nós não somos inocentes. Não é praticar boas ações, ter boa... Não é isso. É a morte inocente. Então, somente a morte de Jesus Cristo é que nos dá passagem para o céu. Agora, quando nós aceitamos a morte de Jesus Cristo em nosso favor, quando nós reconhecemos que Ele morreu em nosso favor, aí nós praticamos tudo isso. Nós praticamos bons costumes, disciplina religiosa e fazemos boa obra. Não para ser salvo, não para ser salvo, mas porque somos salvos. Então isso aqui é resultado da nossa salvação e não proposta para sermos salvos. Tá certo, irmão? Esse esforço humano aqui não nos salva. Mas isso aqui deve ser resultado da nossa salvação, da ação de Cristo em nosso favor. O próprio Deus, ele facilitou isso para nós. Ele facilitou, né, esse ato de dar o seu próprio filho para satisfazer a sua justiça, a justiça de Deus. Ele tinha que cumprir. Ele falou, se comer, morre. Ele tinha que cumprir a sua justiça, né? E aí ele nos concede misericórdia. Nós não merecemos, mas ele nos concede através da morte de Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo, irmãos, para pagar a penalidade que era nossa, em razão dos nossos pecados. E o Senhor Jesus, ele preencheu todos os requisitos para poder pagar. Por quê? Porque ele foi imaculado, não praticou o pecado, foi obediente, foi disciplinado, né? Jesus Cristo voluntariamente, ele tomou a cruz no nosso lugar. No nosso lugar. E ali na cruz, irmãos, ele experimentou toda a ira de Deus contra o pecado, não contra a pessoa, mas contra o pecado, porque Deus, ele ama todo mundo, mas ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, né? Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele garantiu a nossa salvação. Ele garantiu a nossa salvação. Nossa, irmãos, olha como é maravilhoso isso, né? Deus nos amar antes que nós o amássemos. Jesus Cristo morrer por nós que éramos inimigos dele. Mas a infelicidade é que tem muitas pessoas que, mesmo ouvindo essa notícia, não acredita, rejeita, né? Nos faz lembrar daquela passagem do jovem rico que confiava mais nos seus bens, mais na sua capacidade, né, de resolver as coisas, do que na verdade de um pai amoroso. E tem outras pessoas que se recusam a ouvir, né, essa boa nova da vida eterna no céu, da salvação, né? Elas se recusam a ouvir. E algumas pensam que elas já têm o céu garantido porque elas fazem
boas obras, né? Elas fazem boas obras. Irmãos, as boas obras é resultado da salvação. As boas obras jamais pode nos dar salvação. Porque, vamos imaginar, um rico e um pobre. Se para obter a salvação fosse necessário dar cesta básica, quem que estaria garantido? Quem daria mais cesta básica, o rico ou o pobre? Então a Bíblia deixa claro que não é por obras. Não é por obras, porque senão a pessoa se engrandece. Olha, se viu, eu obtive a minha salvação. Não é por obras. É pela humilhação santa de aceitar que alguém morreu em nosso favor. Que alguém morreu em nosso favor. Mas somente aquelas pessoas que estabelecem um relacionamento, porque o nosso Deus, eu sempre falo, é um Deus Emanuel, é um Deus de relacionamento. Somente essas pessoas que estabelecem esse relacionamento serão bem-vindos no céu. Então, nosso relacionamento com Deus, irmãos, é o relacionamento que nós teríamos com o melhor dos amigos, né? Com o melhor do pai terreno, com a pessoa mais agradável, quer dizer, está procurando ela, está junto com ela, tem alegria de ficar perto dela, ouvi-la. É esse o nosso relacionamento com Deus, só que Deus é muito além disso. Então nós não devemos correr atrás de Deus só quando estamos em dificuldade. Devemos, quando estamos em dificuldade, buscar a Deus. Mas nós também temos que buscar a Deus quando estamos felizes. Quando estamos vivendo um momento de paz, de tranquilidade. Deus quer um relacionamento conosco, um momento de alegria, de conversa com Deus, conversar. Talvez sem precisar pedir nada, só agradecer a Deus. Deus, obrigado. Se precisar pedir, peça. Não adianta querer achar que é bonzão, não vou pedir nada para Deus ver que eu não estou pedindo. Não é assim. Mas naquele dia que você não estiver mesmo precisando de nada, vá até a presença de Deus. Não vá só quando estiver precisando. Vá também quando for um momento de agradecimento. Né? Agora, alguns podem perguntar, pastor, como que eu faço para alcançar essa vida eterna, essa vida pós-morte no céu? Só tem uma resposta, irmãos. Só tem uma resposta. É a fé em Jesus Cristo. É você confiar em Jesus Cristo. Confiar no sacrifício de Jesus Cristo. Porque quando nós confiamos ao Senhor Jesus Cristo, e nós entregamos nossas vidas a Ele, Jesus Cristo, Ele se torna nosso Salvador e Senhor pessoal. Você entendeu? Então, só tem uma porta de entrada para a vida eterna. Só existe uma porta. É Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Somente declarando e confiando em Jesus Cristo que nós obteremos a vida eterna no céu. Tá certo, irmãos? Tá certo? Então, é preciso que nós tenhamos isso em mente, é preciso que nós reflitamos a esse respeito. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Ou você está esperando uma oportunidade melhor para entregar a sua vida a Jesus Cristo? Mas, e se quando você achar que surgiu esse momento melhor, não der tempo? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã, irmãos. Então nós temos que confiar em Jesus, porque olha o que ele fala em João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, só tem um caminho. Não são os caminhos, não. Eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, está no singular, só tem uma verdade, né? E a vida, só a vida.
Ninguém vê ao Pai, ou seja, ninguém vai até Deus a não ser por mim. Quer dizer, a não ser por Jesus Cristo. Não é a não ser por Paulo, não é a não ser pelo pastor João, não é a não ser por José, não é a não ser por Maria, não. Nós só vamos a Deus através de Jesus Cristo. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida que leva até Deus, que leva ao céu. Jesus Cristo. Irmãos, olha, o que a Bíblia fala de céu é lindo, é maravilhoso. Ah, pastor, eu não acredito na vida eterna. Olha, eu sempre uso esse exemplo. Se você não acredita na vida eterna, tudo bem, não dá para forçar. Porque a Bíblia fala que Deus está à porta, Ele bate, Ele não arromba. Ele está falando. Mas eu acredito. E daqui a 100 anos, eu e você que não acredita, teremos a confirmação se céu existe mesmo ou não. Se céu não existir, eu estarei errado e você estará certo, você que não acredita, né? Mas nós vivemos a nossa vida. Eu que acredito vivi a minha vida, você que não acredita viveu a sua vida, os dois viveram, né? E aí depois da morte, então, né? Eu morreria enganado e você morreria certo, mas os dois nem saberia para onde ia. Mas vamos supor que eu estivesse certo, que ao morrer houvesse de fato a vida eterna, como eu creio que é, porque a Bíblia diz que há. E eu tivesse aceitado, tivesse preenchido os requisitos, acreditado em Jesus Cristo, declarado Ele como o Senhor da minha vida, quer dizer, eu iria para o céu. E você, que não acredita, iria para onde? Segundo a Bíblia, para o inferno. Então, irmãos, olha, até mesmo, sem precisar forçar muito o pensamento, se a pessoa tiver o mínimo de inteligência, ela para pensar. Se não existir nada depois da morte, tanto o religioso que acredita como o que não acredita viveram a vida e vão ter o mesmo final. Mas se existir vida após morte, o cristão vai para o céu e o que não acredita vai para o inferno. Então pensa, reflita. Separa um tempo para pensar a respeito disso, tá bom? Vamos orar. Meu Deus, ó Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa, obrigado por esse texto, Pai. Que nosso coração possa se abrir, nossa mente se abrir, para receber de Ti. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos firmando essa verdade. Pai, queremos orar também por aqueles que sofrem no corpo, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando a saúde física desses, mas que não seja conforme os nossos planos, mas conforme o plano do Senhor. E que essa seja uma oportunidade dele reconhecer que o Senhor é Deus sobre a vida dele. Pai, pedimos também por aqueles que sofrem na alma, tristeza, angústia, depressão. Que o Senhor seja com eles, Pai. Faça eles entenderem que a palavra do Senhor, ela dá refrigério para a nossa alma. Faça eles entenderem, Pai, confiarem, acreditarem que o Senhor está no controle de tudo. E essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Pai, abençoe também os relacionamentos, todos os relacionamentos, Senhor meu Deus, na família, que é projeto do Senhor, no governo, que é uma delegação do Senhor, e na sociedade como um tal, Senhor meu Deus. Que o amor do Senhor se faça presente. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós cremos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.